boa tarde. É uma alegria enorme estarmos juntos em mais um programa Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e meu objetivo com o programa é trazer a nossa renovação da mente e do coração através da palavra de Deus. Eu acredito muito que se de fato a gente meditar a palavra de Deus, se nós nos tornarmos homens e mulheres de oração, a nossa vida é transformada. E a partir do momento que a minha vida se transforma, o meu entorno muda. As situações mudam, o relacionamento com as pessoas melhoram, porque eu mudei. Então, muitas vezes, a gente espera muito dos outros, quando, na verdade, só quem pode mudar somos nós. Eu gosto muito de uma frase que diz: nada muda se você não mudar. Bem-vindo ao programa. Se você é cristão ou se você nunca ouviu falar de Jesus, seja muito bem-vindo. Queria começar o nosso programa hoje, dia de Pentecostes, onde a gente celebra o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo hoje. Então, se você puder, Jesus nos ensina que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. Então, nesse momento, vamos pedir ao Pai, vamos pedir a Deus a presença para que a gente possa ser tocado, moldado, transformado. Se você puder, feche seus olhos agora. Amado Pai, estamos aqui reunidos para estar na sua presença, para ouvirmos a sua palavra e, através da sua palavra, poder ser tocada, moldada, transformada. Ensina-me a fazer a sua vontade, não a minha. Mostra-me o que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso fazer. Nesse momento, tantas pessoas juntas, ouvindo, orando. Coloque agora a sua intenção, o seu pedido, o que tanto está afligindo o seu coração. Coloque aos pés do Pai, para que através do Espírito Santo seja moldado, transformada as situações e o milagre que você tanto espera possa de fato acontecer. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Hoje a gente celebra, o Pentecostes, o Espírito que é o envio do Espírito Santo. Jesus, ele ressuscita na Páscoa e depois de 50 dias, era a festa dos judeus que existia, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, Jesus sempre falou que não deixaria eles sozinhos, que enviaria o Consolador. Eu acho isso lindo de Jesus, porque em todo o momento ele acolhe, ele ama, ele ensina, ele reza, e mesmo sabendo que tudo que ele ia passar para nos livrar, nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar, ele ia embora, mas não nos deixaria sozinhos. Ele nos enviaria o Espírito Santo. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho. Porque eu não sei você, mas a mim eu confesso que mesmo sendo cristã, desde que eu nasci num lar cristão, eu tive sim dificuldades de me relacionar com o Espírito Santo, de entender quem é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é uno e trino. Como uno e trino? Nós, o povo cristão, a gente acredita que existe um único Deus, O Espírito Santo, quando a gente vai ler a Bíblia, ele aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de uma forma um pouquinho diferente. Porque no Antigo Testamento, Deus precisava ensinar para aquele povo daquela época que Deus é uno. Naquela época acreditava-se em vários deuses. Então ele precisava mostrar que Deus era uno. E
nessa unidade, Deus, embora Ele é uno, eles são 3 partes. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus junto ao Pai e junto ao Filho. E Jesus, na Bíblia, se refere a Ele em igualdade, né? Ele até enaltece o Espírito Santo. E o Espírito Santo como uma pessoa, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos, né? Se eu falar para você, desenhe Deus, né? Você vai me entregar provavelmente uma folha em branco. Por quê? Porque a gente não vê a imagem de Deus. Nós temos uma imagem refletida assim, né? De desenho, como foi Cristo. Porque é como na época eles acabaram desenhando e acredito que são as características de Jesus quando ele veio como homem. Então aí fica mais fácil a gente ver, né? Visualizar. Agora, Deus e o Espírito Santo não. E muitas vezes, só que o Espírito Santo, ele também é a nossa imagem e semelhança. A gente tem na Bíblia imagens do Espírito Santo de forma suave, né? Na Bíblia, como que se refere ao Espírito Santo? A uma pomba, quando ele vem lá, João Batista está batizando na água e fala que virá alguém que vai ser muito maior que ele e vai batizar com o Espírito Santo, e quando Jesus vai ser batizado, né, o céu abre e desce o Espírito Santo através de uma pomba, e Deus fala, esse é o meu filho muito amado. Então o Espírito Santo, que pese ser como nós, porque ele também sente, ele também consola, ele também guia, ele também orienta, né? Ele é suave, ele é tenro, ele é manso, né? A Bíblia não fala que ele veio como uma imagem de um leão, ele veio com uma imagem de uma pomba, algo suave. E se a gente for em Gênesis, na criação, o capítulo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Então, capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, a gente já tem a primeira informação que há o Espírito Santo. A trindade, né, o ser trino, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um dos mistérios da fé, né? A gente acredita e conforme a nossa fé vai desenvolvendo, aumentando, porque sim, a fé é um dom que eu tenho que pedir a Deus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu vou exercitando a minha fé e ela vai crescendo. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus vai sendo aprofundada. É uma escolha. Eu falo muito para vocês que o nosso desenvolvimento cronológico, quer queira, quer não, vai acontecer. Nasce, cresce, desenvolve e vai morrer. Isso é fato. Não tem escolha. Todo mundo vai ser assim. Mas o meu desenvolvimento espiritual, sim, esse é uma escolha, né? E assim como, de repente, eu vou virar uma pessoa que eu quero fazer uma atividade física, por exemplo, e eu vou começar a fazer qualquer atividade que seja, vou começar a frequentar a academia. É gradual, é aos poucos, né? Ou você vai querer correr, você vai sair correndo 10 quilômetros? Não vai, né? Você vai correr 500 metros, depois você vai correr 1 quilômetro e de pouquinho em pouquinho você vai melhorando. Assim também é a nossa vida espiritual. A gente precisa ter a nossa intimidade com Deus. E como que acontece isso? Todos os dias eu preciso reservar o meu tempo forte, o meu tempo de oração. Esse é o intuito do programa.
Eu acredito que se a minha vida está sendo moldada, transformada, e a minha vida vai ser moldada e transformada até o último dia da minha existência, a sua também pode. Isso significa que a gente vai estar livre de todos os problemas, de todas as tribulações? Ou só porque a gente reza, só porque a gente ora, não vai acontecer coisas desagradáveis na nossa vida? Não, de forma alguma. Porque Jesus nos diz e nos ensina isso. Está lá em João, né? Jesus diz, no mundo haverá tribulação, mas não tenha medo. Eu venci o mundo. O que a gente aprende com essa frase de Jesus? Que se eu estou conectada a Deus, se eu tenho a minha espiritualidade fortalecida, aconteça o que acontecer, eu vou passar de uma forma serena, eu vou passar de uma forma mais branda, porque eu estou na presença do Pai, na certeza que se não depende de mim a condução de algo que está acontecendo na minha vida, Ele está fazendo, está provendo. Por exemplo, você pode estar passando por um problema de saúde agora e você pede para Deus a cura. Qual que é a sua parte? A sua parte é ir ao médico, né? A sua parte é ter a questão dos medicamentos, tomar os medicamentos, fazer o tratamento de forma correta, né? Porque Deus também vai colocando pessoas na nossa vida para ajudar a gente sair dessa situação. Na questão da saúde, Deus dá sabedoria para muitas pessoas, muitos profissionais, né? E a ciência também, através dos remédios, que vai nos auxiliar a nossa pronta recuperação. Mas eu preciso fazer a minha parte. De nada adianta eu estar doente e mal sequer eu faço o tratamento certo. Eu preciso fazer o tratamento certo. Eu preciso confiar que aquele profissional está tendo a sabedoria, o discernimento, me orientando. Para isso eu peço, Senhor, coloca bons profissionais no meu caminho. Que esse remédio que eu vou tomar regenere as minhas células, restabelece a minha saúde. E nessa troca que eu vou pedindo e eu vou fazendo, porque o esperar em Deus não é um esperar passivo, é ativo. Então eu vou fazendo também a minha parte, o milagre vai acontecendo. Há casos também de saúde que a gente podia passar vários dias relatando, eu tenho certeza que você conhece também, que para os médicos eles já poderiam estar até desacreditados, para a ciência já não teria mais como de repente resolver aquele problema, aquela situação, e o milagre acontece. Então, a gente tem que sempre estar preparado e a gente sempre tem que estar acreditando. Eu não posso, diante de uma situação, endurecer o meu coração, porque se eu ficar incrédulo, não tem como o espaço do agir de Deus, não tem um espaço para o Espírito Santo também operar se meu coração está fechado e eu sou incrédulo. Jesus, na cidade dele, ele mesmo não conseguia fazer milagre nenhum. Por quê? Porque as pessoas estavam com o coração extremamente fechado. E Jesus fica triste com a dureza do coração daquele povo. E aí é a primeira pergunta que eu faço hoje para você. Como está teu coração? Você de fato acredita ou você está mais ou menos, ou seu coração está fechado e você já não quer mais acreditar em mais nada? E se você está me ouvindo hoje, você pode ter certeza que não é uma coincidência, é uma providência. Porque o Espírito Santo está querendo que você faça essas reflexões. Como está a sua vida hoje? Como está o seu relacionamento com Deus? Há espaço para o agir do Espírito Santo na sua mente, nas suas emoções? Você está procurando seguir, ser essa fotografia viva de Jesus? Porque o mundo nos ensina tanta coisa, as pessoas nos cobram tanta coisa, e a gente não deveria estar focado nas coisas do mundo, e sim nas coisas de Deus. E aí o que eu estou escolhendo para edificar a minha alma, o meu espírito, a minha vida?
eu falo muito para vocês da importância da oração, da gente ter o nosso caderno espiritual. Eu trouxe até 2, né? Esse meu aqui já acabou, comprei outro, tenho esse caderninho aqui. Então, por que o caderno espiritual é importante? Eu escrevo caderno espiritual, ponho o meu nome, é só meu. É o meu relacionamento aqui com Deus. Então, aqui eu vou escrever como foi o meu dia, ou quais são as minhas aflições, quais são os meus medos. Mas eu tenho que saber também que eu tenho um Pai muito maior do que os meus próprios medos, as minhas próprias inseguranças. E Ele vai prover, e Ele vai me capacitar para que eu possa mover, para que eu possa agir, para que a solução aconteça, para que até o milagre aconteça. Porque muitas vezes se eu ficar parada lá no sofá, não vai, gente, cair do céu. É no mover que as coisas vão acontecendo, que a vida vai se desenvolvendo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê as histórias de pessoas que naquela época eram pessoas comuns que nem nós. Pessoas pecadoras, frágeis. Moisés era gago e foi escolhido e foi capacitado. Davi era baixinho. Né, de todos os irmãos, ele nem sequer ia ser o escolhido segundo o próprio pai. O pai nem lembrava que tinha aquele filho que ficava lá no campo cuidando das ovelhas. Então Deus te fez com tanto amor, do jeito que você é, com os seus atributos, com as suas qualidades, porque sim, você tem valor e a sua vida tem um propósito. Ninguém veio aqui a passeio. Nós fomos escolhidos muito antes dos nossos pais se conhecerem e acabar nossas mães ficando grávidas. Deus já nos conhecia, já nos amava e já sabia que nós íamos nascer exatamente neste momento da vida. Então, se Deus colocou a gente nesse momento da vida, hoje nós somos esse povo escolhido de Deus. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com o reino de Deus? Então nós precisamos voltar a nossa fé, a nossa intimidade para com Deus, para que a gente seja fortalecido pelo Espírito Santo, que hoje é dia dele. Trouxe 2 livros aqui para indicar para vocês também, para quem quiser aprofundar. Este livro aqui, Bom Dia Espírito Santo, de um pastor, Benny Hinn. É um livro de fácil leitura, muito bom, que amplia muito o nosso entendimento sobre o Espírito Santo. E esse que é um grande pastor americano já falecido, que é o Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. Também é um livro muito bom para a gente conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Mas independente das leituras, a Bíblia nos mostra e nos ensina. Né? Então a gente já tem aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que o Espírito pairava sobre as águas. Depois, próprio Jesus, ele fala que era importante ele ir, porque ele iria trazer o Espírito Santo. A gente tem em João, deixa eu abrir aqui para vocês, João 14, 15, 16, João 14 e 16, capítulo 14 e 16, Jesus fala do Espírito Santo. Então, se você está com a sua Bíblia, nós vamos ler João 14, a partir do versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Jesus dá para a gente, através do Pai, o Espírito Santo, que é o paraclético, é o encorajador, é o consolador, é que está junto a nós. Ele está conectado aqui no nosso espírito, óbvio, desde que eu deixe. Porque a Bíblia também diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas para o meu corpo ser templo do Espírito Santo, eu preciso viver conforme Jesus me ensinou. Ah, não é fácil. Todos nós somos imperfeitos, seres humanos,
muitas vezes falhos e pecadores. Mas Deus me ama tanto que Ele me dá o Espírito Santo para que me guie nos caminhos corretos. E é uma questão só, não é que Deus te concede o Espírito Santo e está tudo certo, porque depende da sua ação, depende do seu querer, do seu mover. E aí Jesus ainda diz: é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo em vocês e também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, Jesus aqui já prometeu para a gente que a gente não está órfão, que a gente já tem o Espírito Santo. O mundo não pode receber, pois não o vê. Então, a gente tem que entender que eu tenho duas situações, duas realidades. Eu posso viver de acordo com o mundo e o mundo não está focado nas coisas de Deus. O mundo nos ensina a querer ser um melhor que o outro, a ter o meu valor nas coisas, a depender a minha segurança, de repente, no dinheiro, em alguém. E não é isso que Deus quer de nós. A minha segurança precisa estar em Deus. Aconteça o que acontecer. Eu posso perder trabalho, perder família, perder dinheiro, perder tudo. Mas a minha fé tem que ser tão grande e a minha segurança tem que estar em Deus, porque se Ele me deu e se tirou, está tudo bem. Eu vou louvar a Deus nas boas coisas e nas ruins. E isso vai me dar uma serenidade, uma tranquilidade, uma certeza que aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Deus está me provendo, me protegendo. Só que é um caminhar, é que nem lá no começo eu falei, é igual quando a gente vai desenvolver, ir à academia, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Se você só está orando no momento que você tem problema, você não tem o relacionamento. Então, muitas vezes, você fica desesperado. Por quê? Porque você mal conhece a Deus. Muitas vezes, nem sequer sabe quem é o Espírito Santo. Porque exige uma escolha sua, de querer se aprofundar, de querer escolher ler livros, programas que vai te abrir a mente. A Bíblia fala, né? Não se amolde pelas coisas do mundo, mas através da palavra de Deus, renove a sua mente e as suas emoções, para que você seja transformado. Então, não é um passe de mágica, não é uma pílula que você tome, plim, você vai ser aí cheio de sabedoria e discernimento. É um processo. Davi, quando foi escolhido a ser rei, ele não foi imediatamente rei. Teve toda uma espera, teve todo um preparo dele para ele assumir o trono. Assim também nós, há um preparo nosso, há uma evolução. Eu preciso aprofundar a minha intimidade. E como eu faço isso? Através da minha oração diária, através da leitura da palavra, através da meditação, através de ir à missa, ir aos cultos, às reuniões da igreja, ouvir a homilia e ou a pregação, para que a gente possa estar sendo alimentado o nosso espírito, fortalecido, e que quando vem qualquer problema, eu esteja fortalecido da presença de Deus e tenha a sabedoria e o discernimento para agir da melhor forma, para não ficar desesperado, ansioso, agoniado. Porque se eu sei que eu já fiz a minha parte, eu posso descansar no Pai.
Jesus diz: vem a mim todos que estão cansados, aflitos, e eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave. Esse descanso em Deus quando eu falo que o esperar não é um esperar passivo, é ativo, eu faço, mas no momento que eu faço, eu posso descansar. Descansar não é só aquela coisa que eu vou ficar no sofá. Eu vou entregar em Deus: Senhor, está aqui, eu fiz a minha parte. Ajuda agora para a melhor solução acontecer. E eu vou aceitar que aquela melhor solução é a melhor solução vinda por Deus, porque eu não vou ficar brigando com Ele. Ah, Senhor, eu não queria isso, eu queria de outro jeito. Não é do meu jeito, é do jeito do Pai. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Até já! Olá, queridos, a gente está de volta hoje, nesse feriado, dia de Pentecostes, falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é Deus junto com Deus Pai, Deus Filho e forma a Trindade. Nosso Deus é um Deus uno, em três, que é um Deus, por que em três? Porque Ele é um Deus de relacionamento, né? E por Ele se relacionar, Ele fez nós a imagem e semelhança dEle, porque também Ele espera com que a gente se relacione com Ele. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio, você escolhe se você quer ou não. Só que Deus vai ser sempre Deus, conosco ou sem, e nós. Como que nós vamos viver sem Deus? De repente você está aí agoniado, angustiado, deprimido, aflito, porque a sua fé ainda está muito pequenininha. Quando a gente começa a pedir: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé, Espírito Santo, governa a minha mente, governa as minhas emoções, eu começo a crescer tanto na mente e no coração, a minha emoção começa a ficar tão forte porque eu direciono ao Pai, que quando acontecem as tribulações, eu vou olhar o problema não como uma rocha gigantesca, mas como mais uma pedrinha no caminho. Porque se eu pensar o que de pior pode acontecer, eu, Fernanda, penso: de pior que pode acontecer é morrer. Mas eu tenho uma certeza que eu vou estar numa vida eterna junto ao Pai tão grande que o morrer não é o pior. Paulo fala isso, e quando eu estudava e estava, né, nesse meu crescer da minha fé, desse processo da evolução, maturidade espiritual, ele falava que o morrer era lucro porque ele estaria junto a Cristo. E é esse amor que a gente tem que ter. E eu peço todo dia, porque eu falo assim: Senhor, eu tenho certeza do seu amor por mim, mas me ensina a te amar. Perdoa a minha pequenez, porque às vezes é difícil amar o abstrato. É fácil a gente amar o que a gente vê, o que a gente pega, o que a gente cheira, as pessoas que a gente convive, né? Agora, de repente, se eu falar para você: ame a Deus, mas você nem sequer conhece a Deus, Ele é abstrato. E aí, como é que você vai amar algo tão grandioso que você não vê? E esse amor acontece nessa intimidade, quando todo dia eu vou pedindo. Porque quando eu entro em oração todo dia um pouquinho eu sou transformada. Pode ser que agora você não esteja vendo nada. Quando a gente põe uma sementinha na terra, até ela virar uma árvore grande, você vê? Não vê. O processo está acontecendo lá embaixo da terra. Precisa acontecer as raízes. As raízes precisam ser fortes para sustentar essa árvore que vai nascer. E o nosso processo, a nossa vida com Deus também. Pode ser que nesse momento você não esteja vendo transformação, mas você precisa perseverar, porque o Espírito Santo está trabalhando nas suas raízes, raízes que precisam ser curadas, fortalecidas. E aí precisa trabalhar o perdão, precisa trabalhar a humildade. Nós somos um povo muito orgulhoso. E eu preciso combater o orgulho com a humildade. A gente aprende muito: bateu, levou. Ele fez isso, faz aquilo, revidar. E não é o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a ser manso e humilde.
E se eu tenho esse amor de Cristo no meu coração, isso se torna natural. Eu estou nesse processo da caminhada e um dia uma pessoa falou assim para mim: você faz isso para as pessoas, mas você não está vendo que aquela pessoa está se aproveitando de você e está tirando vantagem? Eu falei: olha, o que aquela pessoa vai fazer de acordo com a minha ação é problema da pessoa. Se ela está tirando vantagem de algo que eu senti no meu coração de fazer, de ajudar, quem vai ter que julgá-la é Deus e não a mim. Eu estou fazendo simplesmente o que o meu coração mandou, o que eu senti ser tocada pelo Espírito Santo. Agora, se ela de repente mentiu, me contou uma história super que me sensibilizou de tragédia, de família, de tudo isso, só para eu ajudá-la, e eu senti o meu coração tocado para ajudá-la e tudo aquilo de repente foi mentira, é ela com Deus que vai ter que se justificar e não a mim. E aí eu sempre falo, se dentro de um contexto eu posso parar, ouvir e ajudar a pessoa, por que não fazer? Porque se eu endurecer meu coração e achar que todo mundo é errado, todo mundo só quer tirar vantagem, eu não vou ajudar ninguém também. E eu vou ser mais um no meio da multidão, com o coração endurecido. E se eu me falo que eu sou uma pessoa cristã, se eu acredito e amo a Cristo, eu preciso ser um pouco diferente. Não dá para ser igual o que a gente está vendo aí no mundo. Porque a gente tem um monte de pessoa, cada um contra si, cada um querendo passar por cima do outro, cada um querendo tirar vantagem em cima do outro. E é isso que a gente aprende com Jesus? Então também não adianta eu falar que eu sou cristã e as minhas ações não terem coerência. As minhas ações e as minhas reações diante dos acontecimentos da vida precisa ter coerência com o que eu estou aprendendo na Bíblia e pelo que eu estou sendo tocada pelo Espírito Santo. E eu falo para vocês que é um processo porque cada um de nós tem os seus temperamentos. Eu também eu tenho um temperamento forte. Eu tenho um temperamento, quando a gente estuda temperamento, né? Basicamente nós temos 4, né? O sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. E o meu temperamento é muito sanguíneo, é muito colérico, tá meio que igual ali os dois. Sabe aquela pessoa que o sangue ferve, aquela pessoa que é impetuosa, que faz tudo, acontece, 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim. E nesse meu processo com Deus, eu estou sendo moldada e transformada. Então, aquele meu temperamento que era explosivo, falava sem pensar, agia, saía o primeiro a agir, hoje eu começo a refletir. Então, até o nosso temperamento pode ser moldado. Eu posso me conhecer e aprender como eu funciono e aprender como eu vou agir e reagir, de acordo com como eu sou e de acordo com os ensinamentos. Por isso que a gente precisa estar sempre junto, fazendo reflexões, conversando com pessoas que professam essa fé semelhante, que acreditam em Cristo. E aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de posicionamento dentro dessa figura de Cristo, onde é o meu norte. Religião dentro do cristianismo nós temos várias. Mas a gente pode, através desses ensinamentos, ser um pouquinho de luz na vida do outro. E essa luz eu vou levar a partir do momento onde eu sou curada, onde eu sou regenerada, onde as minhas feridas são cicatrizadas. E aí é o Espírito Santo agindo. A gente tem também aqui, eu queria ler para vocês, Lucas 3,16, diz assim: João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu,
alguém tão superior que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele já não tem na mão a pá, e com ele separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João aqui já falava que ele batizava com a água, mas que viria Jesus que batizaria com o Espírito Santo. Hoje o batismo é um sacramento que há em todas as igrejas que são cristãs, né? E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu sou batizada, né, quando a água é derrubada na minha cabeça, seja, né, na igreja católica que faz essa água na cabecinha da criança, ou nas igrejas protestantes onde a maioria faz a imersão nas águas, simboliza ali que o Espírito Santo está dentro de mim e eu sou uma nova criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que só porque eu fui batizada, não é um passe de mágica e pronto, você já está santa, justificada e salva. Porque a sua caminhada precisa ser diária. Você precisa ser justificada, santa e salva todos os dias. Todos os dias eu preciso pedir, Senhor, me ensina. Espírito Santo, guia-me, conduz. E aí, hoje, no dia de Pentecostes, eu quero que você faça essa reflexão. Quem é o Espírito Santo para você? Que no seu caderno espiritual você escreva o que você pensa do Espírito Santo. Quem ele é? Você tem um relacionamento com ele? Você conversa no dia a dia com ele? Você pede para ele te guiar, para ele te auxiliar? E eu confesso para vocês que quando eu comecei, né, meu aprofundamento espiritual e essa minha transformação, eu falo para todo mundo que é interessante, porque eu até então sempre me achei cristã, vivia na igreja, faz as coisas, ajuda, mas esse amor, essa dependência a Deus, a mim, Fernanda, acontece e aconteceu quando de fato eu resolvi ler a Bíblia. A Bíblia, né, eu gosto muito de ler e sempre gostei muito de ler os maiores best-sellers, esses livros de autoajuda, essas grandes mentes, né, que já passou pelo mundo. E quando eu fui ler a Bíblia, eu falei, gente, está tudo aqui dentro. Esses maiores ensinamentos desses milhares de best-sellers do mundo inteiro, sem brincadeira nenhuma, se você... Eu incentivo a você, independente da fé que hoje você tem, leia a Bíblia como um livro. Dentro da Bíblia existem vários livros. Começa no Antigo Testamento e vai no Novo, né, que é a partir do nascimento de Jesus. São vários livros ali dentro, né? Se você seguir uma Bíblia protestante, vão ser 66 livros, uma Bíblia católica são 67, tem 5 livros que Lutero, quando fez a reforma, não reconheceu como inspirado pelo Espírito Santo, mas isso tudo é parte teológica, só para contextualizar. O importante é você pegar a Bíblia que você tem na sua casa, independente qual ela seja, e você faz a leitura da Bíblia. Ou você começa, como eu comecei? Eu comecei de Gênesis a Apocalipse. E nessa leitura despretensiosa que eu comecei a fazer, é quando a minha transformação começou. E por que também que eu fui ler a Bíblia? Porque um dia uma amiga minha falou assim, você conhece a mulher de Provérbios? A mulher virtuosa? Eu falei, não. E olha, eu era cristã, mas eu não tinha o conhecimento da Bíblia, né? Enfim, e fui ler, quem quiser leia, a mulher de Provérbios, é a mulher virtuosa, está em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. E eu achei linda aquela mulher. E eu acredito que aquela mulher existe. E não só a mulher virtuosa, mas o homem virtuoso também. E é essa pessoa que eu falo, que eu quero me tornar, que eu quero ser. E aonde eu vou me espelhar? Em Jesus.
eu vou me espelhar em Jesus. Eu não vou ficar olhando Instagram, Facebook, o vizinho, o papagaio, porque cada um é um. E se o outro tem lá as coisas acontecendo na vida, bênçãos para que seja abençoado e que cada vez mais frutifique, mas não vou ficar olhando, porque ele tem isso e eu não tenho. Eu não tenho que ficar me comparando. Porque a comparação gera em nós um sentimento ruim. Parece que o outro é mais e eu sou nada. E eu preciso me sentir amada por Deus. Ele me fez dessa forma. Tenho qualidades e defeitos como você também tem. E aí o que eu posso transformar as minhas qualidades, trabalhar os meus defeitos para ser uma pessoa melhor? Então o meu norte começou a ser essa questão, a mulher de Provérbios 31 e a figura de Jesus. Mas como que eu passo por essa transformação? Através do Espírito Santo. E aí que vem a minha descoberta e o meu amor pelo Espírito Santo. Né? Hoje eu falo, gente, todo dia eu falo, venha Espírito Santo, enche o meu coração da sua presença, da sua alegria, do seu amor. Eu não quero agir por mim mesma, mas eu quero agir de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua diretriz. E como que eu trabalho a mim? E esse trabalho é um trabalho diário e constante, porque tem dia que é muito fácil, tem dia que é muito difícil. Tem dia que tudo flui, tem dia que eu também estou na aridez. Tem dia que o Espírito Santo também me disciplina e puxa a minha orelha. Por quê? Porque o homem velho, quando a gente batiza, a gente fala, eu achei que o homem velho morreu lá afogado. O Billy Graham tinha uma frase, pena que ele sabia nadar, né? Então a gente batiza, acha que o homem velho morreu, que a gente está purificado, santificado e não precisa mais nada porque eu já estou santo pelo batismo. Não, porque o homem velho, ele soube nadar também. E todo dia eu preciso matar o homem velho, matar os meus desejos da carne, matar as tentações do diabo, não deixar na minha mente que as dúvidas povoem a minha mente e faça morada do inferno na minha cabeça. Meu pensamento precisa estar direcionado às palavras de Deus. Por isso que é importante o posicionamento espiritual. Eu tenho 2 programas que eu falo muito isso, posicionamento espiritual e qual é o seu passo de fé. É muito importante a gente se posicionar, porque a partir do momento que eu me posiciono, as coisas começam a fluir na minha vida. Eu paro de deixar a dúvida permanecer, eu paro de ficar com medo, insegurança, ansiedade. Então, se você não viu esses programas, olhe para ajudar a edificar a sua fé. E onde que eu comecei a trabalhar o meu relacionamento com o Espírito Santo? E é o que eu falo para vocês, é um trabalho diário e constante, porque tem dia que está mais fácil e tem dia que está mais difícil. É na carta de Gálatas. Aqui foi a minha chave para entender o Espírito Santo e esse amor e essa transformação. Eu vou ler para vocês, se vocês estiverem com a Bíblia, abram Gálatas 5, a partir do versículo 16. Paulo nos ensina a vida pelo Espírito. Ele diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Primeira frase que a gente leu. Deixe que o Espírito guie sua vida. Então, todo dia eu vou pedir, Espírito Santo, guia a minha vida. Venha e me ilumine. E aí Paulo diz, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Os anseios da minha natureza muitas vezes é de raiva, de ódio, de olhar aquela pessoa e não querer ajudar, de querer julgar que é um folgado, que não faz nada. Mas se eu começo a ser guiada pelo Espírito Santo, os meus pensamentos e sentimentos começam a ser moldados e transformados de acordo com os ensinamentos de Jesus, para de fato eu ser uma nova criatura. E aí ele fala assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. A natureza humana vai falar, não faz,
o orgulho vai falar mais alto? Para que você vai pedir perdão? Para que você vai pedir desculpas? Isso é a natureza humana. E o Espírito fala, vai lá, perdoe, peça desculpas. Olha a diferença que a gente já tem da natureza humana e do Espírito. Não estou falando nem o diabo que quando vem atazanar a nossa cabeça, né? É só nossa vontade por si só, como ela já é complexa. Ela já colide com o que o Espírito quer. E aí, ele diz assim, a natureza humana deseja fazer o oposto. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo de lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, distensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desgregadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivem pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Sigamos pelo Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Olha que diferença que é quando você olha uma pessoa agindo pela própria natureza humana e uma pessoa quando age pela natureza do Espírito Santo. As minhas ações em todas as esferas da minha vida, profissional, pessoal, social, todos onde eu estou, nós somos um ser único, inteiro. A gente divide corpo, alma e espírito para ser mais fácil o aprendizado, mas nós somos um ser único. E em todos os lugares onde eu estiver, a minha natureza tem que resplandecer Jesus, se eu quero ser assim. Se eu peço para o Espírito Santo entrar ao meu coração. E aí, a minha fala, o meu comportamento, o meu agir e o meu reagir precisa produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, imagine um cacho de uva. Não são várias uvas. Então você tem amor aqui, paciência aqui, mansidão aqui, domínio próprio aqui. Não, é um fruto. Um fruto, uma bolinha de uva, tem que ter todos esses comportamentos aqui. Todos esses sentimentos num único fruto. Então, no meu agir, no meu falar, precisa ser com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. Quando eu comecei a ler, o que eu fiz comigo? Eu peguei esse versículo e eu falava, qual desses 9 está faltando na minha vida? E eu fui tratando um por um. Porque todas as minhas ações têm que ter tudo isso. Mas para ficar de uma forma didática, então eu colocava, eu preciso ser mais mansa, eu preciso ter mais bondade, eu preciso ter mais domínio próprio, eu preciso ter mais amor, alegria. E aí eu fui trabalhando eles de forma individual para hoje eu conseguir trabalhar de forma conjunta. Tem dia que um está mais fácil, o outro está mais difícil, mas eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar tudo tem que estar no meu agir e no meu falar. Então aqui eu decorei essa passagem aqui de Gálatas, ficou o meu norte na minha vida. E eu peço para o Espírito Santo isso, que você possa pedir para o Espírito Santo esses frutos. Que esses frutos do amor, da alegria, da bondade, da mansidão, da fidelidade, da paz, da paciência, do domínio próprio,
esteja presente agora na sua vida. Que o Espírito Santo esteja te moldando e transformando num novo homem, numa nova mulher, numa pessoa virtuosa, numa pessoa de oração. Quero deixar para vocês meu canal no YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão, e o meu Instagram, Fernanda Jordão 43. Se inscreve no canal, segue o Instagram, Fernanda Jordão 43, para que juntos a gente possa formar aí uma egrégora de homens e mulheres de oração. O meu celular, 11 95964 4343. 11 95964 4343, pode me mandar um oi se fez sentido, se você gostou do programa, ou segue lá o canal do YouTube, no Instagram, faz aí a sua comunicação comigo para eu saber que a gente está conectado e juntos nós vamos poder perseverar para que a gente possa expandir esse reino de Deus e através das nossas vidas poder ser um pouco de luz na vida de muitos que precisam conhecer Jesus. Um beijo enorme no seu coração, Deus te abençoe muito. Até o próximo programa.